qual é o nível de autonomia? Eu sei que no nível 1 de suporte ela é muito maior, ela é extremamente possível e viável. Tá aqui eu estou diante de você, né, e milhares de outras pessoas. Mas nos outros 2 níveis, nível 2, nível 3 de suporte, em termos gerais, quais são as possibilidades? Nível 3, por exemplo, de autonomia se esse indivíduo fica só no mundo. Isso. Quando a gente fala de nível de suporte 2 e 3, pela CID-11, em 2023, a CID-10 ela começa a ficar em desuso, né? E nós trazemos a CID-11, né? Ainda tem muita gente usando a CID-10, mas ela está em desuso, Tá defasada. né? Porque o que acontece? A CID-11 ela trouxe, além dela acabar com as síndromes, por exemplo, a síndrome de Asperger, ela não existe mais. Essas crianças precisaram ser reavaliadas para serem enquadradas dentro dos níveis de suporte. Por exemplo, o meu filho, que tinha síndrome de Asperger, ele foi enquadrado em autismo de nível de suporte 1 com altas habilidades combinadas. Sim, ela né? foi diluída no espectro. Isso, dentro do espectro. Onde é que se encaixa? E as pessoas me perguntam muito, o nível de suporte é permanente? Ele tanto pode subir quanto pode descer. Ah, é? Né? Uma criança que hoje, aos 4 anos, ela é nível de suporte 2, com estimulação, com as terapias, com acompanhamento educacional, Vai pra 1. ela pode ir para 1. Exatamente. Do mesmo jeito que uma criança que é 1, se ela não for estimulada, ela pode ir para um 2. Né? E o que é que a gente precisa entender? Qual é a grande sacada da CID-11? Ela traz já no diagnóstico as comorbidades. Porque quando nós fechamos um diagnóstico de autismo, eu preciso dizer se aquela criança ela tem um atraso de fala, da fala funcional, e ele traz a nomenclatura. Não quer saber se é um transtorno de linguagem. Comprometimento leve, ausente ou total da linguagem funcional, isso aí a gente fala da apraxia, né? Não só da linguagem no sentido de comunicação, mas do entender e do se comunicar, iniciar diálogos, compreender. E eu preciso, outro fator extremamente importante, que para mim acho que é um dos maiores, se aquela criança, se aquela pessoa ela tem uma deficiência intelectual ou não. Porque muitas vezes a questão da autonomia não está relacionada ao autismo. Ela está relacionada à deficiência intelectual que está associada ao autismo. Sim. Então, assim, é incomum que autistas de nível de suporte 1 tenham deficiência intelectual. Por isso que são autistas de nível de suporte 1. É incomum. Incomum. Sim. Geralmente não são. Por isso que estão no espectro dentro do nível de suporte 1. O mais comum é que essas pessoas de nível de suporte 1, elas têm altas habilidades combinadas. Porque qual é a maior dificuldade que muitas vezes um autista de nível de suporte 1 tem? Socialização. Ele não tem muitas vezes um atraso de linguagem, ou tem na primeira infância, e isso depois é superado, mas ele tem uma dificuldade de socialização e muitas vezes ele tem o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Lembra que eu cheguei aqui e disse que estava desorganizada? Pronto, é isso. Se você, eu vou sair daqui, eu posso entrar em qualquer sala dessa, porque eu estou desorganizada. Muitos estímulos no mesmo ambiente, né? E outra característica, o TDAH, que pode estar associado também a um diagnóstico de autismo. Então, qual é muitas vezes o problema do diagnóstico do autismo sem avaliação neuropsicológica? Porque, às vezes, na maioria das vezes, às vezes não, na maioria das vezes, o médico ele vai diagnosticar aquilo que está mais visível. A criança chega lá rodando, cheia de estereotipia, tic, 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 tic. O médico diz, é autismo. Aí a mãe diz assim, mas doutor, ele sobe em tudo em casa. Ele não para quieto. Na escola, a professora reclama direto. Não, é porque ele é autista. Não, a criança é TDAH. E o TDAH ainda temos 3 divisões. O predominantemente hiperativo, predominante desatento, né, hiperativo impulsivo, o desatento e a apresentação combinada. Então, a avaliação neuropsicológica, ela serve justamente para destrinchar esse universo que há por trás do autismo. Porque antes se jogava um F84.0, autismo. Sim. E o que é que tem mais para além disso? Então, a avaliação neuropsicológica é aquela que cutuca, aquela que procura, aquela que investiga, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela tem, inclusive, que apontar se aquele indivíduo, ele tem autonomia para aquilo, se ele precisa, por lei, né? Os autistas, eles têm direito a um cuidador, pela política pública, né? Pela nomenclatura que nós, psicólogos, entendemos, teria que ser um assistente terapêutico, né? Porque o cuidador é um termo importado da saúde, aquele que cuida, mas aquela pessoa não está ali para cuidar,
para limpar, para ir no banheiro, somente para isso. Ela está para estimular. Potencializar pedagogicamente. Exatamente. Ela tem a função de ser um agente facilitador. Em alguns lugares, eu já vi a terminologia mediador. Mediador. A mediador auxiliar. Eu trabalhei numa escola que era auxiliar de sala. Exatamente. E a gente sabe, pela política pública, existe o professor, existe o auxiliar de sala, que é aquele que ajuda o professor, e existe o cuidador, que é específico para crianças atípicas ou com algum tipo de deficiência. Então, a autonomia ela está justamente em entender até que ponto aquela pessoa, né, não vamos falar só de criança, que a autonomia, a criança naturalmente ela já tem uma relação de dependência, ela precisa ser cuidada. Mas à medida que ela vai crescendo, qual a possibilidade que ela tem de se cuidar sozinha, né? De conseguir ser funcional nesse mundo? Porque o que a gente pensa dentro da realidade enquanto mãe, enquanto profissional é como é que essa pessoa vai se virar aqui, né? Exatamente. Ela vai conseguir, mas isso tudo vai depender do cognitivo. Né? Porque muitas vezes ela tem um transtorno do processamento sensorial, ela consegue elaborar estratégias para se organizar, ela tem dificuldade do convívio social, na socialização, mas com as estratégias, com as intervenções, a estimulação, por isso que a gente fala que o diagnóstico na primeira infância é tão importante, né? Porque ela vai crescer sendo estimulada, ela vai conseguir com dificuldade, tem aquela coisa, autismo leve, não tem autismo leve. Ele é prejudicial, a gente tem muitas perdas, a gente tem dificuldades, a gente tem ressaca sensorial, a gente tem comportamentos de elopim, de querer abrir a porta e sair correndo. Tudo isso acontece. Mas a nossa gestão de autorregulação, ela acaba sendo ela acaba funcionando melhor, porque nós não temos uma comorbidade. É diferente de uma pessoa autista de nível de suporte 3, que ela tem uma deficiência intelectual combinada que pode ser leve, moderada ou severa. Geralmente, um autista de nível de suporte 3, a deficiência intelectual, ela é ou moderada ou severa. Então, é uma pessoa que ela vai precisar ser cuidada a vida inteira. Por isso que os níveis de agressividade são tão grandes, porque é uma pessoa que ela não entende o que está acontecendo ao redor dela. Né? Ela não bate porque ela quer, ela não morde porque ela quer. É a forma que ela tem de se expressar. Que muitas vezes eram os antigos autistas não verbais. Né? A gente não tinha essa nomenclatura. Hoje a gente diz que é um autista nível de suporte 3 com comprometimento da linguagem funcional. Então, é uma pessoa que não tem a capacidade cognitiva de se expressar através da linguagem funcional.